Queridos, bom dia a todos, a paz do Senhor. Hoje, como a gente não pôde se reunir presencialmente, eu queria passar aí algum resumo da lição bíblica da escola dominical que seria estudada hoje, né? Então, antes de começar a fazer uma breve oração, Senhor, abençoa e nos ajuda para que Teu Santo Espírito possa nos fazer entender mais essa parcela do Teu ensinamento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje seria a lição de número 12, que o tema é Jesus, o homem perfeito, né? Jesus, o homem perfeito, ela está baseada no texto bíblico de Lucas, capítulo 2, do versículo 40 a 52. Mas, como a gente não tem tempo suficiente, nós vamos ler apenas alguns versículos. O versículo de número, por exemplo, 46, né? 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os, interrogando-os, e todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e de suas respostas. Aí a gente vai para o versículo de número 52, que inclusive é o nosso textuário, que diz: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens, né? A nossa verdade prática, ela nos traz o seguinte: verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Nós vamos aqui para os tópicos da lição. A introdução nos fala o seguinte: sobre a encarnação do Filho de Deus como Filho do Homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito. Sua humanidade era real. Ou seja, a Bíblia nos ensina tanto a divindade quanto a humanidade de Cristo. As duas naturezas de Cristo eram e são eram perfeitíssimas e harmônicas, né? O tópico 1 fala sobre Jesus, o verdadeiro Deus. Esse tópico ele vai falar que na natureza divina e a natureza humana de Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Sempre foi, chama-se a união hipostática, né? Ainda nesse tópico, o Senhor Jesus como unigênito de Deus, não somente eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Por quê? Ele não nasceu simplesmente quando foi gerado por Maria, mas lá no Gênesis ele já estava presente. Quando diz, antes da sua encarnação ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas, né? Como está em João 1:3. Ele tem vários atributos, dentre os quais podemos citar: Jesus é a fonte da vida, ele tem a vida em si mesmo, ele não muda de acordo com a situação, com a oportunidade, não, porque ele é imutável, como está em Hebreus 13:8. Ele não sabe das coisas aqui, ali, ou por alguém dizendo não, porque ele é onipresente, ele está em todo lugar. Ele não sabe das coisas atrasadas e nem adiantadas, ele é onisciente, ele precisa em tudo. E ele não teme aquilo que está acontecendo, que já aconteceu, que vai acontecer. Por quê? Porque ele é onipotente, tem todo o poder, como está em Mateus 28:18 e Apocalipse 1:8. Quando ele desceu, ele esvaziou-se da sua glória, mas não da sua divindade. Deixou o trono, mas continuou sendo Deus, como está em Filipenses 2:5-11. No tópico 2 tem Jesus, o verdadeiro homem. Jesus estava no seio do Pai. Antes da sua encarnação, Jesus achava-se no seio do Pai, como está em João, capítulo 1, versículo 18. Ele é o verbo de Deus, todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. No Antigo Testamento, a vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento, ou seja, não pegou Israel de surpresa. No Novo Testamento, como está em João, ele é o verbo que foi encarnado, o verbo que se fez carne, né? Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Lucas 2, de 1-7. A humanidade de Jesus era perfeita, em nada diferia, exceto quanto ao pecado, né? Ele era homem como nós, mas não pecador como nós, né? Ainda no tópico 4, Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, como está em Gálatas capítulo 4:5. Ainda no tópico 2, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, como está em Mateus, capítulo 1, versículo 1. No tópico 3, ainda falando da humanidade de Jesus. No tópico 1, em momento algum ele usou sua divindade para suprir as suas carências humanas. Ou seja, ele nunca usou da sua influência de Deus quando esteve aqui para recorrer para solucionar os seus problemas. Todos os problemas que ele solucionou aqui, ele solucionou como homem.
Quando se compara ele com o primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto, no Calvário. É importante frisar que Deus, quando criou o homem já nasceu grande, o primeiro Adão, né? E aí não teve experiência com dores, com aflições. Quando veio a primeira aflição, quando veio a primeira dificuldade, ele fracassou. Aí Deus pega Jesus e coloca como criança no mundo, neném, bebê, neném, depois criança, adolescente, vivendo todas as dificuldades, vivendo tudo aquilo de experiência, e aí cresceu, chegou aos 30 anos, começou o ministério, foi ao deserto, e aí quando ele teve a sua primeira tentação, ele foi vitorioso. Ou seja, o deserto muitas das vezes é o ponto de aplicação que Deus nos dá para nos habilitar a uma grande tarefa. Aí, para concluir aqui o terceiro tópico, tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito, nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios, como diz em Efésios 4,13. Jesus é semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao pecado experimental. Na conclusão, nós temos: e por Jesus ansiamos, quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o Senhor. Porque Jesus Cristo é o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Queridos, eu vou estar colocando logo em seguida o material, você estuda em casa e aí reflete sobre isso, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Um bom dia a todos, a paz do Senhor.